os números no nosso cotidiano. E aí, turminha, vamos começar a nossa aula? Morrendo de saudade de vocês. Os números estão em toda parte, representando quantidade, as medidas, medidas de massa, medidas de comprimento, nos códigos, códigos que recebemos quando nascemos e também os que vão aparecendo depois, né? Nosso RG, nosso CPF, nossa CNH. Até a rua onde moramos tem um código, que é o CEP. Enfim, os números estão sempre nos representando e estão no cotidiano. Os números também servem para indicar ordem numa corrida, numa fila. Primeiro, o segundo, o terceiro. Hoje nós vamos estudar um conjunto especial chamado de fração. Você já conhece, não é verdade? Para estudar fração, vamos lembrar que elas também são muito importantes. As frações são encontradas nas receitas, utilizamos também na medição dos alimentos líquidos, também na medição dos alimentos sólidos. Por exemplo, quando compramos manteiga, costumeiramente compramos em potes de 250 gramas, que é justamente a fração do quilo, a quarta parte de 1 quilo. Também nas medicações e na nossa maior moeda, que é a moeda de R$1. Ela também pode ser fracionada com 2 moedas de 50 centavos ou 4 moedas de 25 centavos. Podemos também fracionar nossa moeda de R$1 utilizando moedinhas de 10 centavos, 10 moedinhas e também 20 moedinhas de 5 centavos. Então vejam como a fração facilita a nossa vida. Vamos analisar agora uma situação do cotidiano. Esta é Ana. Ana comprou 3 barras de chocolates para seus 3 filhos. Cada barra de chocolate tem 9 tabletes. Ah, essa é a Aninha. Aninha pegou uma barra de chocolate e comeu inteirinha. Podemos representar de uma forma muito fácil a quantidade de chocolate que a Aninha comeu, já que a Aninha comeu uma barra inteira. Para isso, podemos desenhar os 9 pedacinhos, os 9 tabletes e representar a fração através de desenho. Podemos também representar a fração através do número. 9 pedaços ficam embaixo e os 9 pedaços comidos ficam em cima, separados pela barra de divisão, porque fração é uma divisão em partes iguais. E podemos também representar pela leitura. 9 nonos ou 1 inteiro. Uma dica é que todas as vezes que o algarismo de cima está igual ao algarismo de baixo, nós chamamos essa fração de inteiro, ok? Vamos agora para a segunda situação do cotidiano. Aqui nós temos Pedro. Pedro também ganhou uma barra de chocolate com 9 tabletes, mas Pedro só comeu 3. Podemos também representar o que Pedro comeu através da fração. Para isso, desenhamos os 9 pedacinhos, cada um representando um tablete, e pintamos 3, que foi o que Pedro consumiu. Na representação numérica, é bem parecida com a de Aninha. 9 pedacinhos embaixo, só que agora ele só comeu 3,
3 pedacinhos em cima e a barrinha de divisão. Então, além do desenho, além da fração numérica, temos também a leitura dessa fração, 3 nonos. O número que está em cima, sempre vamos ler com contagem. 1, 2, 3, 4 e sucessivamente. O número de baixo, que é a quantidade de partes a serem divididas, vamos ler com ordem até o 10º. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá certo? Vamos para o terceiro caso. Essa é Lucinha. Lucinha também ganhou uma barra de chocolates, mas ela só comeu um tablete. Vamos fazer a representação das 3 formas: desenho, numérica e a leitura. No desenho, 9 pedacinhos e apenas um pintado. Esse um pintado porque ela só comeu um. Na fração numérica, a divisão de partes 9 fica embaixo. O que ela comeu em cima e a barrinha da divisão. Como é que a gente lê essa fração? O número de cima com contagem, 1. E o de baixo com ordem, nono. Então, a leitura dessa fração é 1 nono. Vamos ver agora a representação na reta numérica, para vocês entenderem como as frações são importantes. Vejam que Aninha a gente consegue representar no conjunto dos números naturais. Ela comeu uma barra inteira. Já Pedro ficou no intervalo entre o 0 e o 1. Então, se não existissem as frações, nós não iríamos conseguir representar o que Pedro comeu. A mesma coisa com a Lucinha. Lucinha também ficou dentro do intervalo entre o 0 e o 1. Nem Pedro nem Lucinha comeram a barra de chocolate inteira, comeram o inteiro. Comeram partes do inteiro. Por isso que as frações são importantes, porque nós conseguimos representar as partes de um inteiro. Nós temos aqui a Aninha, de 9 tabletes. Ela comeu todos os 9 e chamamos então de um inteiro. Temos agora o Pedro, de 9 tabletes. Ele comeu 3, lemos 3 nonos. E Lucinha, de 9 tabletes, ela só comeu 1. Lemos 1 nono. Vamos fazer a representação. Aninha, 9 pedaços, todos os 9 pintados. Pedro, 9 pedaços, com 3 pintados. E Lucinha, 9, com apenas 1 pintado. Cada um desses pedacinhos é chamado, nesse caso, de 1 nono. Pedro, 1 nono, mais 1 nono, mais 1 nono, que dá 3 nonos. E Lucinha, 1 nono. Fração representa uma divisão em partes iguais. Representando a fração, para a gente fixar o conhecimento. Um bolo. Esse bolo foi repartido em 8 fatias e nós comemos uma fatia. Então, para representar, podemos representar de 3 formas. A forma numérica, onde o total de partes fica embaixo e o que foi tomado ou comido fica em cima. Através do desenho, onde desenhamos todos os 8 pedaços e pintamos apenas o que foi comido. E a leitura, 1/8. Partes de uma fração. Esses 2 algarismos que compõem a fração têm nomes diferentes porque representam partes diferentes. O algarismo que está embaixo,
Ele é chamado de denominador e representa o total de partes em que o inteiro foi dividido. O algarismo que está em cima é o numerador, indica as partes que foram tomadas, que foram comidas. A leitura dessa fração a gente já sabe, 1/8. Vamos aprender agora como lemos a fração. Observe essa fração. Ela foi dividida em 8 partes iguais e 5 foram pintadas. O 5 é o nosso numerador e a leitura dele é com contagem, então é 5. Esse algarismo 8 é o nosso denominador e é lido com ordem, oitavos. Então, a leitura desta fração é 5/8. Observe a nossa segunda fração. Ela foi repartida em 12 partes iguais e 4 foram pintadas. 4 com contagem, o que foi pintado lemos sempre como contagem. Então, 4. E o denominador, agora lemos como 12, seguido da palavra avos. Então, a leitura desta segunda fração é 4/12 avos. Vamos entender mais um pouquinho. Nós temos aqui 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Esse aqui pintado totalmente representa 1 inteiro. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e a ordem dos denominadores vai até o 10º, até 1/10. Depois que passamos do 10º, voltamos o denominador para a contagem, passamos a contar, mas precisamos escrever e ler a palavra avos. Então, 1/11 avos, 1/12 avos, 1/13 avos, 1/14 avos, 1/15 avos, sucessivamente até chegarmos ao 99 avos. O 100 chamamos de centésimo, ok? Encerramos nossa aula e agora vamos realizar as nossas atividades.